Iniciou a gravação, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês o plano de ensino, tá? Deixa eu ver mais aqui, né? Chegou para vocês aí já? Sim, tá aparecendo. Sim, né? Tá. Então, o nome da disciplina é Biologia de Campo. Nós temos 2 aulas semanais, das 72 horas, né? Qual que foi a intenção dessa disciplina? Eu vou explicar para vocês, mais do que falar aqui da EMIT, tá? A nossa intenção, quando nós fizemos essa disciplina, deixa eu perguntar, estão vendo ainda lá? Sim, dá pra ver, certo. Sim, dá pra ver. Tá, beleza. Então, quando a gente apresentou essa emenda aí, gente, nós pensamos em fazer alguma coisa para vocês que tirasse um pouco da sala de aula, sabe? Essa foi a ideia original que nós tivemos. Nós precisávamos montar disciplinas que são optativas, né? Eu falei, olha, no meu curso nós fomos viajar para alguns lugares, nós fomos para o Pantanal do Grossense, nós fomos, saímos para campo, daí você vai para rio, bate peneira, faz coleta de campo, é muito interessante, muito legal, né? Eu, todo mundo gosta muito disso, e a gente pensou nisso. Daí, como que acontecia essa disciplina? A gente saía aqui para a região, sabe? Ia para algumas reservas, algumas desses remanescentes florestais, que são reservas legais, né? Se der tempo, eu passo um videozinho para vocês aqui, né? De uma turma que foi. Daí teve ano que a gente conseguiu só fazer quer dizer, não conseguiu fazer tudo que a gente fez nas outras turmas. A gente fez algumas coletas aí no campus mesmo. A gente ia para o laboratório de biologia, né? Na bancada a gente montava potes, assim, fazia uma sequência, né? Fazia um ensaio, igual tá aqui. Eu sei que tem um lugar que tá falando que tem ensaios aqui. Tá em algum lugar aqui. Apresentação de aplicação de formulação de técnicas, tá, em alguns já leio já. Eu li agora há pouco e me perdi. Mas então, a gente fazia tipo um ensaio, como se você estivesse no campo, sabe? Fiz umas bolinhas de EVA coloridas, né? Aí o pessoal pegava um tanto de amarelo, um tanto de vermelho, um tanto de preto, a gente contava, né? Como se estivesse identificando espécies no campo, né? Como se você estivesse indo fazer uma coleta, sei lá, de zooplâncton, uma coleta de botânica, uma coleta de insetos. Então, ao invés de você identificar os organismos, né? A gente falava, esse é o organismo é o vermelho, esse é o amarelo, esse é o preto, né? Fazia uma tabela, criava gráficos, como se você tivesse ido a campo mesmo. Sempre foi muito, muito bacana, né? O pessoal se divertia, teve turma que levou comida, fazer piquenique, né? A gente passava o dia inteiro no campo, né? Depois a gente tinha uns riachozinhos aqui perto também, a gente ia batendo peneira, pegando os organismos, peixe, larva de inseto, aranhas. Era muito legal, era uma descoberta, assim, né? Cada peneirada que você levantava, vinha um bicho diferente, a gente falava do ciclo, né? Mas infelizmente, né, com esse confinamento, gente, bem difícil, né? A gente vai estar sendo ilegal, né? Se for fazer isso, muitas vezes muitas pessoas nem vão querer, né? Então, eu estou ainda amadurecendo umas ideias aqui de como a gente vai conseguir fazer isso, né? De maneira remota, porque essa disciplina ela era quase que exclusivamente prática. E ela foi feita também para durar só 2 horas, né? Só 1 hora semanal, que era antes, né? Então dava 36 horas. Então nós estamos reformulando ainda, gente. Mas eu pretendo, né,
fazer ela da melhor maneira. Vou ler com vocês a emenda. Né? Fala assim: apresentação, aplicação e familiarização de métodos, técnicas e equipamentos usualmente utilizados no campo para a coleta de informações ecológicas. Então, eu queria que você, né, a gente fazia assim, eu vou tentar fazer isso de alguma forma. Nessa primeira aula eu já vou fazer isso. Né? Eu falava assim, ó, isso aqui é o podão que você usa para fazer uma coleta botânica, né? Isso daqui, porque eu acho que na botânica vocês nem têm saída de campo, né? Nosso curso é noturno, né? De licenciatura. Então, existem algumas leis, alguns projetos, né? Que foram lançados recentemente, que eles falavam da intenção, né? De conseguir aproximar o pessoal da licenciatura com essa parte de, de formação da ciência. Como que você coleta o dado no campo, como que ele chega até um livro didático, ele foi construído de alguma forma. Então, a gente pensou nisso também. Então, eu apresentava para vocês, ó, isso daqui é uma peneira que você usa, né? No campo, você usa esse quadrado, né? Faz assim, né? Então, a nossa intenção é de que vocês se familiarizassem esses materiais, também com métodos. Ó, você vai coletar dados. É lógico, a gente enfatizou a ecologia, tá? Você tem outras maneiras de coletar dados e formar ciência em laboratório, né? Com genética, por exemplo, né? Daí tem gente que pega lá as drosófilas, fala, ó, meio de cultura você faz assim, você faz assado. Você tem pessoas que trabalham com plantas, né? A professora Márcia fez o doutorado dela com milho, né? Então, como é que você faz isso tudo? Isso já não é muito bem minha praia, né? Então, por isso que eu pensei mais na ecologia. Na ecologia, você vai coletar plâncton, por exemplo. Você precisa da peneira, você precisa de uma maneira de mensurar o volume de água que você está pegando. Então, a gente queria que vocês tivessem, né, os insights da ciência. Então é assim, por isso que no livro tem isso e isso, né? Esse conhecimento foi construído dessa forma, né? Então a gente queria que vocês tivessem nessa familiarização dos métodos, vissem os equipamentos, né? Conhecessem algumas técnicas, né? Então vocês iam, conforme iam conhecendo isso, vocês iam também colhendo dados de condição ambiental. Então você vai sair para campo. Você vai coletar, que nem eu coleto formigas, né? Então você anota lá qual que é a temperatura do dia. A gente só coleta nas horas mais quentes do dia, porque as formigas são termófilas, né? Elas têm uma afinidade com altas temperaturas. Você vai coletar zooplâncton, né? Por exemplo, que eu também trabalhei com isso. Então, no dia anterior choveu, ventou muito, porque se ventar muito, a coluna de água mistura, você vai coletar no lago. Então, você precisa coletar qual que é a temperatura que está, né? A gente entrava na matinha com esse pessoal, né? A gente via a diferença de temperatura, de umidade que tem, né? Então, para coletar isso, você precisa levar um caderno de campo, precisa anotar essas coisas principais, né? Então, a gente intencionava que vocês tivessem essa observação e interpretação no lugar, né? Estava fazendo isso. Né? Depois a gente ia pegar esses dados e ia tentar organizar eles, né? A planificação, você fazia o planejamento, como que você vai fazer a tabela para coletar esses dados, né? Depois você ia registrar, organizar, para fazer uma produção de dados muito simples, é claro, mas nesse ambiente tem tanto desse bicho, tem tanto daquele bicho, provavelmente por causa disso, por causa daquilo. Ia falar também, olha, vocês vão coletar tal coisa, qual que é o planejamento que eles vão fazer, né? São coisas, assim, cada ciência, cada parte da biologia tem o seu método, né? Você geralmente tem metodologias que já são padronizadas, né? Mas a gente ia fazer alguns ensaios para fazer um treino disso aqui, né? Mas sem ir para campo é muito difícil. Então, olha só os objetivos. Eram expor o aluno da licenciatura aos procedimentos, né, as técnicas, as metodologias referentes à coleta de dados biológicos no lugar. Como é que você coleta isso no lugar, né? E depois analisar isso aqui, né, interpretar,
que você coletou, para que você visse como que, pelo menos, partezinha da ciência é formada, né? Para o conhecimento científico se tornar mais palpável, não ser uma coisa só livresca, né? E aí você também tem uma vivência no campo, né? Daí tem menininha que não... Menino também, né? Que não gosta de entrar no mato, pinica, ai, não sei o que. É bem interessante tudo isso, né? Teve uma turma que a gente também fez uma viagem, nós fomos para o Parque das Aves, nós fomos para as cataratas, né? Então você observa muita coisa que você não observa dentro da sala de aula. Então isso era interessante. Isso aqui é conteúdo programático, né? A gente vai expor as técnicas, metodologias, eu não sei como que eu vou fazer direito disso, né? Vai dar uma noção básica de coleta, né? De pesquisa em ecologia. Fazer aqui que está o ensaio, ó, os ensaios de trabalho, né? Vou tentar fazer alguma gravação para vocês, né? Estou pensando aqui o que nós vamos fazer. Apresentar e apresentar também alguns métodos estatísticos básicos, né? Então, vocês vão ter isso aqui com o João, né? Metodologia, mas a gente ia aplicar isso. Então, nós coletamos lá tantas bolinhas pretas, tantas bolinhas vermelhas, tantas bolinhas amarelas. Qual que é a riqueza de espécies, né? Se cada bolinha representasse uma espécie. Qual que é a abundância? Como que você tira a média? Como que você faz a variância? Né? São coisas estatísticas. Vocês estão vendo isso já? Vão ver esse ano ou ano que vem? Vocês sabem? Com o João? Alguém sabe? Ali no microfone, alguém aí falando, por favor. Eu não prestei atenção. A gente viu o quê? Essa parte de estatística com o João, de metodologia e estatística que vocês vão ter com o professor João, você sabe se vocês vão ter esse ano? Não, esse ano não Não é. tem nada de estatística, nem de metodologia esse ano, né? Não. A única metodologia que a gente teve mesmo. Não. A única metodologia que a gente teve foi extensão ano passado. A metodologia de extensão, como é que foi? Foi com. A gente teve aula com o Eric, mas foi bem. Ah, não, é outra coisa. Tá, entendi. Então a gente ia fazer também uma caracterização dos ecossistemas, quando entrasse neles, né? Vamos ver como que nós vamos fazer, né? Nós não temos daí, gente, os recursos didáticos, as metodologias são as mesmas das outras séries, porque a gente está em confinamento, né? Outros elementos. O critério de avaliação também vai ser praticamente o mesmo, né? Uma prova, alguns trabalhinhos. A bibliografia não tem uma bibliografia exata, né? A gente coloca aqui alguma coisa de estatística. Esse livro aqui é sobre imunologia, é uma referência em imunologia. Isso aqui ele fala de algas, né? Também, se não me engano, mas é mais sobre amostragem de imunologia. Isso aqui é um livro de ecologia. Isso aqui é um livro básico, né? Para a gente coletar vertebrados, né? Ele fala até as armas que você tem que usar para bater macaco. De outra época, né? Podia ainda fazer essas coisas, né? Esse aqui é sobre insetos, como você luta insetos. A gente pode tentar fazer isso, né? É uma coisa que é bastante interessante. Vou tentar arrumar um jeito da gente saber como coletar inseto e montar, né? Se eu esquecer disso aqui, vocês me lembrem, tá? Por favor. Esse aqui também é um livro sobre insetos. Esse aqui é um livro basicão de estatística, muito simples, você entende muito legal por meio dele, tá? Isso aqui são coisas sobre a parte botânica, que você não encontra muito. A gente saía também, a gente ia ali no Parque do Ingá, né? Parque do Ingá é Maringá, desculpa. A gente aqui no bosque e coletava também plantas, né? Colocava ela naqueles quadros para fazer secata, a prensa, né? Nas prensas para secar. Bem bacana. Isso aqui é uma bibliografia sobre como você planeja, como que você trabalha com dados ecológicos, bem legal esse livro. Isso aqui é para coleta também de macrofauna do solo. Esse é de zoologia de invertebrados. São livros, em geral, de metodologia, manuais para amostragem, para coletar as coisas.
existe uma bibliografia certa, né, específica, porque é uma coisa que nós criamos e não tem nada específico assim, tá? Saiu, né, a apresentação, né? Sim. Joia. Então, gente, eu vou apresentar para vocês aqui umas coisas bem teóricas, bem básicas, introdutórias, assim, mas eu acho essa parte muito, muito legal mesmo. Eu fiz um apanhado aqui fiz um apanhado de técnicas aqui, de metodologias, né, que são mais utilizadas, que vocês vão ver são mais comumente observadas, tá? Deixa eu colocar aqui, transmitir para vocês. Se não der tempo da gente apresentar tudo, a gente apresenta um pouco mais na semana que vem. Mas eu acho que dá tempo, sim. Quando você trabalha com slides assim, gente, é muito, muito, muito rápido, rende muito, né? Dá para passar coisa que não acaba mais com os alunos. Vocês já apareceram aí para vocês? Já. Então, olha, eu coloquei algumas metodologias aplicadas à biologia de campo. Então, não necessariamente metodologias. Eu coloquei imagem de equipamento, e daí, quando aparecem essas coisas, eu falo de algumas metodologias que são usadas, né? Então, olha, os transectos lineares, né, são uma metodologia muito, muito utilizadas para fazer coleta de campo dos mais variados organismos, né? Então, o que é um transecto? Você traça dentro do ambiente que você está coletando dados, que você está mostrando, pode ser fotografando, pode ser os mais diversos, observação de aves, né? Você traça um transecto imaginário, ou mesmo pode pegar uma linha, esticar, né? Onde você vai ter um tamanho específico dessa linha, né? Então, você tem uma dimensão do seu ambiente. Então, você traça uma linha, por exemplo, de 100 metros dentro de uma mata. E daí você observa aves, por exemplo. Tem 3 periquitos aqui, um tucano lá, uma arara à esquerda, né? E você pode, inclusive, usar softwares, né? Quem trabalha nessa área, existem alguns softwares, eu coloquei aqui um exemplo de software que chama-se Distance, né? Que você, mais ou menos, usa ele você infere, você tem uma noção, mais ou menos, da distância que você viu no organismo e fala, esse organismo havia tanto de distância, então tinham 3 indivíduos. Essa outra ave, por exemplo, eu vi, tinha um indivíduo a tanta distância. Você coloca esses dados no programa e ele te dá mais ou menos uma estimativa da abundância, né, de como que se comporta aquela comunidade, né? Mas você usa transecto também sem esses softwares, né? Por exemplo, eu, quando vou colocar armadilhas para coletar formigas em campo, eu traço um transecto também, por exemplo, de 100 metros. Daí, a cada 10 metros, eu coloco uma armadilha de queda, também chamada de armadilha pitfall. Nós vamos ver aqui daqui a pouco. Esses transectos, eles são usados também para coleta subaquática, planta. Nós temos algumas imagens aqui, vocês vão ver mais detalhes daqui a pouco. Usa-se muito, como eu disse agora há pouco, armadilhas de solo, chamadas de pitfall. Pitfall traps também são chamadas, né, ou armadilhas de queda. Então, como que é isso, né? Daqui a pouco aparece uma imagem aí, né? Você pega um pote, enterra ele, né? A boca desse pote fica na altura do solo. Então, o bichinho vai andando desavisado e cai lá na armadilha e não consegue sair. Então, você pode usar um pote que seja profundo, de maneira que esse organismo não consiga escalar e sair dele, por exemplo, coletando lagarto, coletando sapo, né? Você pode colocar também um líquido conservante, né? Onde o organismo cai e morre. Você pode usar formol, né? Quando vai ficar vários dias dentro da mata, quando
você não quer que estrague, né? Então o formol não evapora tão rápido também. Você pode colocar, tem um livro que traz, você pode colocar esses anticongelantes de água de carro, né, de radiador, que ele conserva também o líquido ali, né? Nós usamos água com umas gotas de detergente e coleta depois de 24 horas, para não estragar o bicho. Então, você coloca ali a armadilha, só, né? Coloca um tantinho d'água, né? Isso varia muito, né? Tem muitas metodologias, né? Mas não faz diferença por muita água, pouca água, né? O bom é não colocar tanta água para não transbordar, caso chova, por exemplo. Você coloca água, coloca umas gotinhas, para que você coloca o detergente? Para que ele quebre a tensão superficial da água. Então a água, ela é como se tivesse uma molinha, né? Como se ela fosse elástica. Então tem organismo, inclusive, que consegue andar sobre a água. Isso aqui é muito leve. O organismo é muito leve. Então você coloca o detergente, ele quebra essa força de atração das moléculas da água que estão na superfície. A hora que o organismo cai, ele afunda mesmo, né? Vai lá para o fundo, né? E ele não consegue sair. Então você pode pôr água com detergente, você pode pôr formol, como eu falei. O álcool nem sempre é bom a gente colocar, porque ele evapora muito facilmente, né? Então depende muito da metodologia que é recomendada na área que você está trabalhando. Mas, via de regra, é um pote com líquido, né? Ou conservante ou não conservante, depende do tempo que você vai ficar. Também o diâmetro, né, do pote vai variar. Se você está pegando sapo, você não vai colocar um negocinho pequeno, né? Um amigo meu, ele coletou formiga com um copo plástico, né? Porque não tinha muita formiga. Na mata, a gente colocava garrafa de PET cortada no meio, né? Então, é bem interessante como a gente vê os trabalhos da Europa, da América do Norte, né? O pessoal usa no campo um potinho que vem até as marcas, assim, do volume de líquido que você põe. Tem uma coisa especial na boca para não cair graveto, essas coisas, porque às vezes na mata cai muita folha, muito graveto, né? A gente ia no reciclado ali no centro de reciclagem aqui de Paranavaí e pedia para os pessoal que trabalha lá separar garrafa de lixo, né? A gente usava lixo, né? Garrafa PET usado, depois vinha, lavava e cortava e usava, né? Assim mesmo que a gente faz pesquisa no Brasil sem gastar dinheiro, né? O que você vai gastar é álcool, né? E mesmo assim o álcool a gente pega, usa o álcool, mas não joga fora, peneira os bichos e coloca em outra vasilha, né? Fica aquele álcool meio escurinho, mas você coloca o alcoômetro, que é se fosse um termômetro comprido, né? Igual desses que tem no posto de gasolina, ficar boiando naquelas coisas de acrílico, vidro, sei lá, né? Aí você vê quantos por cento que ele está. Se você precisar deixar ele um pouco mais concentrado, você coloca um álcool novo. Se ainda tiver bom, você vai usando, né? Assim que a gente também não gasta dinheiro com álcool, né? Vou ver se eu tenho algumas fotos aqui ou gravação que eu fiz para vocês, onde a gente fez uns quadrados também de ferro, né? E colocou tela em cima para não sujar muito, né? Para bicho às vezes mexer, às vezes eu tinha um professor que usava pitfall com isca, né? Então ele punha, né, as garrafas PET no buraco e do lado ele amarrava aqueles tubinhos de filme fotográfico. Talvez vocês nem conheçam, né? Vocês estão tão na era digital, mas as máquinas fotográficas antes tinham filme, né? Então o filme ele vinha num potinho de plástico, bem legalzinho, com uma tampinha de plástico, que ele é resistente. Então, você amarrava com arame do lado, né? E tinha isca. A amiga minha usava a isca de carne moída e de sardinha. Então muitos animais são atraídos por isso. Então o bicho ia lá e catava aquela sardinha, catava aquela e arregaçava toda a armadilha, daí você perdia aquele ponto amostral. Então eles punham também, né, uma tela, né, uma armação de ferro presa no solo, com tela para macaco não pegar, para coati não pegar, tatu, né, esses bichos pegam. Pensa num negócio fedido, hein? Amiga minha tinha como ela queria pegar besouros, né? Então, muito besouro é necrófago, então por isso que ele é atraído pelo cheiro da sardinha, o cheiro da carne.
alguns autores usam fezes, né? Um amigo meu ia pegar fezes de porco. Pensa num negócio que é fedorento. Onde tinha aqueles porcos, onde ficavam as fezes que ele pegava para pôr nas armadilhas, é insuportável o cheiro. Mas enfim, pegava besouro, pegava mosca, pegava aranha, pegava tudo que vocês possam imaginar, caía naquela armadilha, minhoca. Daí você pega aquele material que caiu ali, você faz uma triagem, né? Coloca num líquido conservante novo, faz uma triagem, separa o que te interessa, né? Ela pegava os besouros, então lá espetava daí todos os besourinhos, né? E fazia análise de diversidade de algumas. Armadilha para captura de pequenos mamíferos. Geralmente você faz a taxidermia depois que você pegou pequenos mamíferos. Atualmente, gente, para fazer qualquer tipo de coleta desse tipo, você precisa entrar no... Mais alguém aqui? Se vocês quiserem falar comigo, tiver alguém entrando, vocês dão uma... Abre o microfone aí, gente. Eu não consigo ver direito aqui. Professor. Oi. Uma pergunta sobre o que você estava falando. Tipo assim, para pegar as formigas, essas coisas que você falou, para colocar um conservante no pote, tipo formol que você falou, se não me engano. Não seria, tipo assim, perigoso para outros animais, tipo assim, de porte maior? Tipo, atrair, sei lá, eles querer comerem, mas eu acho que daí por causa do odor eles não tem muito perigo, né? Não, eles são repelidos, né? O formal cheira mal para o bufo, né? Não são atraídos. A isca atrai, tá? Esse professor que usava a isca, essa amiga minha, né? A gente ia para campo junto, né? Eu na faculdade era assim, eu trabalhava num laboratório com fisiologia de peixe. Daí do lado tinha um laboratório de entomologia, no outro tinha outro de genética. Eu vivia em todos os laboratórios, fuçando, conversando com os outros, porque eu gostava de tudo, né? Trabalhei até com botânica, né? Daí você acompanhava às vezes, né? Mas não tem perigo não, viu? Isso aí não tem problema não. O problema é o seu que eles destroem a tua armadilha, né? Mas na hora que ele... Se der uma queimadinha na mão, sei lá, por causa do formol, ele... não é muita coisa, né? Ele percebe que tem aquilo e ele sai, né? A gente pegou nessas armadilhas com formol, a gente chegou a pegar rã, pegar rato, né? Eles morreram, né? Infelizmente. Mas não é nada que cause problema ambiental, que cause algum problema na população deles, né? Por exemplo, você pegar inseto, gente, a capacidade reprodutiva dos insetos é gigantesca. Você nem arranha. Você pode pegar inseto, por exemplo, a gente pega formiga, quando pega formiga, no final da coleta, a última coleta que eu fiz aí no campus, deu 8.000 formigas. Isso não é nada. Não é nada. O que sai de um formigueiro, por exemplo, chega a ser de 0,5% a 3% do que tem no formigueiro. Então, vocês imaginem. 0,5% a 3%. Eu peguei 8.000. Em um ano, né? Então, eu não peguei nada. Agora, o que acaba com as populações? Estou falando isso porque hoje tem uma preocupação ambiental muito grande, né? E tem muito equívoco, muita gente que não sabe nada querendo proteger o ambiente, né? Nós precisamos ler muito, né? Mais do que nós lemos para poder julgar melhor o que os meios de comunicação em massa trazem para a gente, por exemplo, né? Mas, enfim, o que destrói as populações, gente? Primeira coisa é a destruição do ambiente. Então, se você destrói o ambiente que o organismo está, ele não tem condição de renovar sua população. Aniquila de uma vez por todas, você tira os meios, as condições de sobrevivência dele. A outra é a fragmentação do ambiente. Então, você não destrói ele todo, mas você tira daquela reserva, faz uma plantação, faz uma hidrelétrica. Então, ele fica com um pouquinho de terra aqui, um pouquinho de terra ali de floresta, né, nativa, para se viver. Isso também não é, às vezes, suficiente para manter as populações. Nós vamos falar tudo disso em ecologia no que vem, se Deus quiser. Mas você capturar, principalmente inseto, né, você pode pegar com tranquilidade. Morre mais inseto
numa pulverização, né? E mais bicho, numa pulverização num campo aí, numa plantação que você tem de citros, por exemplo, que tem muita praga, e você ficar a vida inteira catando inseto, né? De qualquer forma, qualquer coisa que vocês vão fazer disso aqui, você precisa geralmente de uma autorização. Esqueci o órgão competente, como é que chama agora, mas você faz tudo online, tá? Que nem a gente gostaria de ir com vocês para a praia, conseguir pegar, fazer arrasto com rede, para pegar animais. Nossa coleção tá envelhecendo, né? Tá estragando. Até para você pegar uma anêmona, uma anêmona não, uma água-viva que caiu ali, tá morta na praia, você põe ela num álcool, vai trazer ela para cá, se a polícia te parar, dá um problemão danado, né? É um problema de desinformação, de saber o que você quer proteger, é uma série de problemas muito complexos, a gente não vai entrar nisso agora, tá? Mas tem como você conseguir essa autorização e você conseguir pegar esses organismos, né? Então, você pode coletar sapo, anfíbios, né? Répteis, pequenos mamíferos, né? Fazer pesquisa com camundongo. Tem problemas também, né? Você não pode esquecer as armadilhas no lugar, né? Tinha uma amiga minha da Amazônia que ela falava que o pessoal ia caçar, eu não lembro o que ia caçar, e deixava as armadilhas lá, e era um tipo de armadilha que permitia que outros organismos entrassem, se entrava o macaco morria, porque não conseguia sair, virava esqueletinho, outro macaco aí vai ficar matando o bicho a vida inteira, é igual corvo de peixe, né? O cara vai pescar, faz o corvo, você já viu como que é, né? Se fosse um samburá, assim, né? Cilíndrico, né? E ele tem uma abertura em cone. O peixe entra e não consegue sair. Então, se o peixe morre lá, vai vir um outro para comer a carniça e vai entrar e vai ficar morrendo peixe a vida inteira. Isso daí igual jogar rede também, né? Rede de linha, de anzol no mar, no rio, deixar lá. Problema sério, né? Dá dó do bicho, né? O que mais? Vamos lá. Às vezes você não consegue coletar o organismo, né? Às vezes você não consegue observá-lo na natureza. Aliás, quando a gente sai para algum lugar, a coisa mais difícil, né, de você controlar os alunos é fazer eles ficarem quietos, né? A gente fica quieto. Nós somos muito, muito, extremamente barulhentos. E o bicho, ele, vai embora. Tinha um amigo que observava aves, ele falava que para você achar um ninho de aves de rapina, por exemplo, né, era difícil. O bicho era esperto, ele via que você estava ali, vindo para pegá-lo, e ele fugia, ele dava a volta em você, ele ia para outro lugar, né? A gente foi para o Pantanal, por exemplo, para você ver as capivaras, para você ver, era difícil, o bicho sai. Então você às vezes não consegue vê-lo, não consegue fotografá-lo, então você tem evidências dele, né? Quais são as evidências? Você vê rastros, pegadas, você vê se ele arranhou alguma árvore, se deixou pena, se tem fezes, você consegue às vezes fazer um levantamento, ter alguma ideia de como é a população e a distribuição dos organismos naqueles lugares. Você tem também, né, auxiliando isso, uma coisa semelhante, que são as armadilhas fotográficas. Isso está mais na moda hoje em dia, né? Você amarra, você fixa, né, as suas armadilhas, que estão camufladas, escondidas em algum ponto onde você sabe, você já teve alguma evidência anterior, né? Você já teve uma evidência anterior para saber que o bicho está passando ali. Ou é um bebedouro, ou é um comedouro que você põe para ajudar, né? O bebedouro às vezes é natural, né? Ou é algum ponto que você sabe que é passagem, né? Você coloca a arma, põe as armas fotográficas. E é impressionante o que essas máquinas registram, né? Na internet, inclusive, tem, andando por aí, eu já recebi várias, né, de onça, né? Que entra dentro da casa da pessoa, no Mato Grosso do Sul, em lugares assim, e quer, inclusive, comer o cachorro de estimação, né? O cara tinha a filmadora ali, não é o caso das armadilhas fotográficas, né? Mas registra muita coisa interessante.
Radiotelemetria, né, já é alguma coisa um pouco mais sofisticada, mas eu tive uma amiga também que trabalhou com isso, trabalhava com tamanduá bandeira, né? Eu tenho aqui até uma foto dele, de um filhotinho com ela, e eles colocavam, né, um radiocolar, então você tem que daí trabalhar junto, geralmente com o veterinário, né, às vezes precisa de anestesia, precisa de equipamento, precisa de um conhecimento técnico um pouco maior, né, mas você coloca o rádio no organismo e depois você solta ele vai viver naturalmente, você segue ele com antena, né, onde você tem um equipamento que marca uma posição mais ou menos dele, né. Você tem muitos vídeos, né, na televisão, onde você tem documentários sobre alguns organismos que são, principalmente aqueles que estão trabalhando com a biologia deles, estão com risco de extinção, estão dentro de parques, você quer conhecer a biologia, alguma coisa assim, você coloca a radiotelemetria para funcionar. Coleta de amostras de água. Então, existem diversos tipos de metodologia para você tirar os parâmetros físico-químicos da água, né? Que é diferente de físico, diferente de químico, físico-químico. Isso tem para estudos liminológicos. Liminologia significa estudo de lagos. O liminólogo é aquele pesquisador, aquele estudioso de corpos d'água continentais que estão dentro do continente, né? Lagos, lagoa com um pouco de fluxo, menos fluxo. Pode estudar rio também, né? Então você faz as coletas de água, né, para você ver os parâmetros da água, depois conseguir de alguma forma relacioná-los com a biota que está ali. Né? Então você vê teor de oxigênio, tem muito oxigênio, tem pouco oxigênio, o pH, né? O pH é o potencial hidrogeniônico da água. Você quer saber se a água é ácida, se a água é básica. Isso é extremamente importante para os organismos que vivem ali. Você vai ver condutividade elétrica da água, né? Você tem uma ideia dos sais que estão ali dissolvidos. Você pode ver a alcalinidade da água também, para saber o teor de sais, de certa forma. Temperatura, importantíssimo. Então, transparência da água, tudo isso você coleta em campo. Geralmente você faz essa coleta de amostra de água, né, para os produtos da água, e coleta depois os organismos planctônicos. Plâncton é todo organismo que está à deriva no corpo d'água, seja marinho, seja de água doce, seja de corpo aquático que for, ele tem movimento, ele consegue nadar, mas as correntes e o movimento da massa de água é maior do que a capacidade que ele tem de se movimentar, de vencer essa corrente. Então ele está à deriva. Existem organismos também que vivem no filme de água, né? Interface água e ar, né? Chama-se neuston e pleuston. Você coleta também, né? Nós vamos ver aqui como a gente coleta os organismos planctônicos, tem diversas metodologias também. Por aqui também coleta de organismos macroinvertebrados, né? Você pode coletar caramujo, você coleta insetos em geral, artrópodes, né, em geral. Vamos coletar de diversas formas também. Coleta e triagem de... esse macroinvertebrado, eu pus aqui, porque você também coleta ele geralmente com vãozinho, se for aquático, né? E o terrestre com armadilha pitfall, com outros... Tem rede base, a gente tem algumas fotos aqui. E os zoobentos, quando você coleta, não é fácil. E geralmente você peneira ela em várias peneiras de granulometria diferente. E você faz a triagem do macrobentos, do meso, do microbentos, e depois leva para o microscópio. Dá para trabalhar com uma diversidade de organismos gigantesca. Observação e identificação de aves, como eu falei, né? Você geralmente usa um binóculo, pode usar redes também para capturá-las, dependendo do objetivo do trabalho, você anilha ela, você faz uma marca, né? Uma argolinha, né, no pé dela.
Você pode identificar elas também por som. Tinha um professor ali da UEL, ele ainda trabalha ali, o Luiz dos Anjos. Eu morei com um rapaz que fez mestrado com os anjos de aves, né? Eles identificavam também por som, né? O som é importante para você observar as aves e fazer uma coleta de campo, né? Ele tinha gravação, um monte de ave, né? Ele cantava a ave, né? Esse aqui é fulano de tal, tal, tal. Ele sabia tudo só no canto da ave, né? E armadilhas de luz são muito usadas para insetos. Né? Vocês têm um lençol branco, colocam uma fonte luminosa ali, que toca de inseto, que é uma diversidade gigantesca, principalmente se for perto de fragmentos de mata, né, de ambientes de floresta natural, é uma diversidade gigantesca. Quando a gente foi para o Pantanal Mato Grossense, gente, pensa que você tropeçava nos insetos. Era inseto de tudo quanto é tamanho e forma, era a coisa mais linda. Eu me esbaldei lá, hein? Sumiu para vocês aí, coleta de exemplares vegetais? Não. Não, sumiu. No meu computador não vejo direito aqui. E coleta de vegetais também você faz, né? Quase sempre você tem que coletar as flores, né? Então, quando você coleta, vai sair para campo para fazer algum tipo de estudo vegetal, você coleta eles geralmente com flores. É pela flor que você consegue identificar as famílias e as espécies de flores. Se tiver fruto, melhor ainda. Então, quando você coleta, você pega um ramo que tenha a folha, né, que mostre a filotaxia, que a gente chama, né, que é a disposição da folha, a disposição espacial da folha. No ramo, você vira uma folhinha do avesso e fica uma folhinha certa, né, põe ela retinha na prensa e põe ela para secar. E ela vai para o herbário e fica lá tempo indefinido, né? Quando você quer identificar, você pega aquela florzinha, coloca na água quente, ela reidrata, igual se estivesse fazendo chá, né? E você consegue saber que flor que é, planta que é. Aqui tem um esquema, gente, algum transect. Então, uma pessoa que eu tirei do trabalho, né? Localização dos transectos no Parque do Gafanhoto, em Divinópolis, Minas Gerais. Então, é um trabalho que ele traçou aqui. Ó, você tem um rio, né? Rio é a estrada, né? A estrada de terra, que é pontilhadinha aqui. Eu não estou enxergando nada direito, hein? Ficou ruim. Tá, um traço, um ponto e um traço é o limite do parque. Esse aqui. O parque estava aqui. A rodovia, esses pontilhadinhos aqui, deve ser aqui, né? A entrada do parque, o centro de visitantes, e os transectos estão aqui, ó. Ele fez um transecto. Se esse tamanho aqui é 50 metros, deve ter feito 2 transectos de 100 metros, né? Ele fez um aqui perto da borda, que era o rio Pará, né, ó, a borda do rio, ele fez um perto da borda do rio, e um ele tentou fazer meio no centro aqui, né? Fugir um pouco aqui da... Deve ter um caminho que leva até o centro de visitantes, então ele tentou fugir desse local, onde tem umidade diferente, vai ter burburinho, vai ter uma condição que não é tão natural quanto o centro, né? Então aqui ele fez a coleta de dados dele, né? Nesse transecto e nesse transecto. Aqui estão as imagens que eu falei para vocês dos equipamentos, né? Então às vezes você vai usar o quê? Dependendo do que você vai fazer. Você percebe que eu já peguei isso aqui de um site onde a pessoa estava fazendo coleta de material botânico. Ela tinha aqui uns sacos plásticos, né? As plantas que ela coletou com flores, isso daqui. Essa daqui, essa parte de madeira trançadinha aqui, com as cordinhas e o jornal, é o que a gente chama de prensa. Então você geralmente coloca uma folha de papelão, uma folha de jornal, papelão, jornal. Dependendo se a folha for muito grossa, for muito suculenta, você pode colocar uma lâmina ondulada de metal, para aquilo ficar, arear mais e esquentar, né? Você amarra ela com os cordões bem fortes, você deixa ela bem apertada e coloca ela em pé, uma câmara, né? Pode ser de madeira, nós temos lá no nosso laboratório de biologia, né?
é uma estufa com lâmpada incandescente embaixo, então aquele calor seca ela, né, rapidamente. Geralmente você coloca, antes de ir para o herbário, essas plantas, você coloca ela para congelar. Aí o congelamento mata, né, ovos, larvas, insetos que porventura haja ali. Então você vai conservar por mais tempo sem problema o material botânico. Aqui você percebe que a pessoa fez um esquema, de onde ela estava indo, né, ó. Tem uma régua para medir, para você tirar uma medida. Se você for abrir alguma picada no mato, você precisa de facão. Isso aqui é um tesourão de poda. Sempre que você sai a campo, uma coisa interessante, você usa sempre lápis. Você não usa caneta. Caneta, se molhar, borra tudo. Lápis não. Então, um caderno de campo é sempre muito importante para você. Essencial, hein? Imprescindível que você use o caderno de campo quando vai para campo. Aqui tem o GPS, inclusive, então isso aqui hoje em dia também é uma coisa muito importante, porque você, nos trabalhos que você publica, quase sempre, na maioria das vezes, eu acho que todos atualmente são georreferenciados. Então, depois que inventaram isso aqui, é a coisa melhor do mundo, né? Por exemplo, eu estava procurando fazer um trabalho com rios de pequeno porte, né? Rios de primeira, segunda ordem, riachozinhos, e tinha uns trabalhos que eles não falavam nada, se era rio grande, se era rio pequeno, mas eles georreferenciavam. Aí eu coloquei lá a referência dele no Google Maps, fui lá no rio que o cara falou que estava pesquisando e viu o tamanho do rio, né? É muito importante. Dependendo de onde você vai entrar, a bússola pode ser importante, né? A gente usou bússola numa coleta de campo de paleontologia, né? Ou aprender a usar bússola também em mergulho, né? Às vezes no mergulho você precisa da bússola. Se você vai observar, dependendo da coisa, é bom você ter binóculo, né? Para saber se é fruto ou se é flor, dependendo da planta, se é muito alta, né? Você tem essa tesoura de poda, você tem umas que são compridoras, a gente vai mostrar um aqui daqui a pouco, né? Eu, por exemplo, já não enxergo nada, eu preciso usar binóculo mesmo, né? Então, são equipamentos básicos, tipo, aqui no caso, para coleta, mais para coleta botânica na foto, né? Aqui no enunciado, platô. Tem que tomar cuidado com esse facão aí, porque se rolar briga, Né? se rolar briga, vai ter aluno perdendo o braço. Nossa, eu queria comprar um facão bem chique para ir pro meio do mato. Vai ser bem Dora Aventureira. Tem que ter. Desbravando, Como que é? desbravar. É gostoso. Então, qual que é um dos perigos que a gente tem no mato que está abrindo picada, desbravando? Geralmente é a abelha, né? A última vez que o pessoal saiu para campo, as abelhas pegaram o professor João Paulo, ele tem alergia, o bicho teve problema, né? Então, eu também já tomei picada de marimbondo na cabeça, nos braços. A gente carregava já um frasco daqueles spray de inseticida, já vinha voando, você já espirrava, já caía morto, você continuava, né? Caía morto o bicho, graças a Deus, né? Mas o que é mais perigoso é a abelha Europa, mais do que vespa, mais do que tudo. Esses bichos geralmente voam até uns 2 metros do ninho deles, né? A abelha Europa, a abelha Europa, ela te persegue por quilômetros. Vai correndo atrás de você, você tem que pular no riacho mesmo, perigoso pra caramba. Então tá aqui, outra imagem, ó. Essa pessoa aqui, ó, tá vendo? Com a prancheta, anotando. Então, às vezes ela traça um transecto, ela quer saber... A gente fez aula de campo, por exemplo, botânica, então amarrava numa árvore e fazia um quadrado, né? Amarrava dessa árvore nessa outra à direita, vinha para frente, virava para a esquerda, voltava e via, por exemplo, nesse quadrado que você traçou com a linha, né? Quantas plantas que tinha, de quantas espécies, né? Então você faz trabalho ecológico assim, que a pessoa está observando, olhando para um lugar aqui, né? Aqui também está a missão do GPS, ele vai montar armadilhas aqui, na verdade, de fotográficas, né? Aqui também ela está pondo um laço aqui, uma fita vermelha, importantíssimo, né? Muitas vezes, depende de onde você está, você se perde muito facilmente. Quando a gente entrava no campo, por exemplo, para pôr armadilhas de formiga, né, de inseto em geral,
a gente marcava com sacolinha plástica, né? É a pobreza que chegou, né, gente? Mas funcionava, né? Pegava sacolinha de mercado usada, né? Rasgava umas tiras dela e colocava em todo o transecto. Então você entrava na mata, você não via nada, na sacolinha você via. Ele falava, bom, aqui é que começa o transecto. Aqui é que onde se iniciou as enterrada instalação das armadilhas. Daí, quando a gente tinha contado, por exemplo, 10 em 10 passos, você via a primeira, contava 10 passos, daí você olhava para o chão e conseguia ver a segunda. A gente também armou armadilha no... Parece bobo, né? Ah, não, eu consigo me orientar dentro do mato. Não, você não consegue. Ou você não consegue na agilidade no que você queria. Por exemplo, a gente ia pegar... montou armadilhas na plantação de citros aqui perto, né? Então, estava lá o pote enterrado, cresceu o mato, né? Quer dizer, não é que cresceu do dia para a noite. O mato cresceu e você pôs a armadilha. Estava a coisa mais linda, instalando as armadilhas. No outro dia, quando você ia, você não achava mais. Então, o que nós fizemos? Mais uma vez, vamos usar lixo, né? A gente foi eu com as meninas que faziam IC, né? Tava no programa de... Como chama, gente? Olha, tá fugindo as coisas da minha cabeça. O que é o IC mesmo? Programa de iniciação científica. Olha aí, a cabeça tá ruim. Em locais onde eles faziam um banner, eles doaram pra gente restos. Pedaço de madeira, daqueles madeira fininha, né? Cilíndricozinho. Resto de lona. E nós fizemos, cortamos em triângulo, grampeamos nas madeirinhas, fizemos ponto. Daí entrava no campo e as bandeirolinhas. Maravilhoso. Você entrou com o carro, já via onde estava a bandeirola, e daí você tem que ser rápido. Você vai tirar, a gente tirava, era quanto? 10, eram 600 armadilhas na manhã. Você tem que ser rápido, né? Então, você precisa demarcar o lugar, é muito importante. Aqui está mostrando as aves, como que a pessoa segura, né, a ave, né? Com vinhas, tem de micuinha esses bichinhos, vai subindo na tua mão na hora, né? Aqui mostrando, né, o alicate de alinhamento. Você tem que ter delicadeza para não matar o bicho. Tem bicho que morre do coração na tua mão, né? De aves eu não conheço muita coisa não, tá, gente? Que é um filhotão, né? Tá vendo um filhote, a imagem dele muda quando fica adulto. O professor João Paulo estava observando aves nos anos anteriores, né? Quando foi possível, né? Tem muita espécie de aves aqui no campo, é bem bacana. A gente seguia, a gente fez também um circuito, daí não era transecto. A gente saía ali da frente da universidade, dava a volta por trás onde tem uma matinha, ia até lá perto da horta do Paulão e voltava, né? E era muita ave interessantíssima que a gente via, né? Aqui também pode haver monitoramento, então o anilhamento, muitas vezes, ou sempre faz parte do monitoramento de aves. No caso dessa imagem aqui, a pessoa está monitorando aves, psitacídeo, né? Então ela está acompanhando aqui o desenvolvimento da família, né? Então ele viu o oco da árvore, viu que ela está subindo escada, ele viu que tinha os ovos, acompanhou o desenvolvimento dos ovos até que quando saiu o primeiro filhotinho. Então uma pessoa, né, você tem que ter tudo isso, né? Tem que ter um carro que dê para levar a escada, né? Vai lá no campo, põe a escada, amarra ela para você não ter, para diminuir o perigo de você cair, né? No horário que você já observou que os pais não estão lá, para não causar problema, né? Observa o filhotinho e tal. Depois tem a menina aqui, ó, pegando já os filhotão, né? E ela vai pesar esse organismo, às vezes tira sangue, né? Depende da pesquisa, mede, né? Vê a condição de saúde. E assim que a gente faz o monitoramento, acompanhamento, né? Então você, quando faz isso, tem a metodologia certa. Isso aqui, essas imagens, não sei se vocês sabem que varia, né, de turma para turma. Tem turma que só gosta de genética, tem turma que só gosta de botânica, parece que todo mundo combinou, né?
Mas a maioria dos alunos, quando vê essas imagens aqui, gosta muito, né? Fala, nossa, né? É assim que eu quero ser biólogo, eu quero fazer isso, né? Aí, tá, fiz besteira aqui, gente. Sumiu para vocês ou tá aparecendo ainda? Sumiu. Sumiu, né? Pera aí, então. Eu apertei o ESC sem querer. Deixa eu ir lá. Sumiu vocês aqui para mim agora. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, estamos te ouvindo. Ixi, tá aqui, apareceu. Pera aí, gente. Tô meio perdido. Deixa eu pegar aqui. Ah, tá. Tô me achando, só um pouquinho. Eu bati a mão no ESC aqui do teclado e sumiu o negócio. Na hora que aparecer de novo aí, vocês falem pra mim. Apareceu. Valeu, obrigado. Então, gente, para trabalhar com isso aqui, vocês precisam estar provavelmente numa, se alguém se interessar, né, em instituição, né, vai precisar fazer um mestrado, um doutorado, né, para entrar geralmente. Ou durante o mestrado você está fazendo isso, né. Isso aqui vocês percebem que é aluno, né, ó. Provavelmente você que é o professor, o aluno está lá, né, provavelmente fazendo um mestrado, fazendo um doutorado com isso. Isso aqui são as evidências que eu falei para você, provavelmente uma onça, né, o tamanho da pegada, né, medido daqui, né, aqui, ó, uns 13, 14 centímetros, o bicho era grande, hein? Então são as evidências de animais, né, por pegadas, por fezes de cachorro do mato. Percebe que está germinando aqui, né? Geralmente as plantas, né, que dão frutos, né, elas, às vezes a semente dela tem dormência, quando passa pelo trato digestivo do animal que se alimenta dessa fruta, essa dormência é quebrada e ela germina muito mais facilmente depois que a semente é defecada. Né? E fezes de cachorro do mato, Cerdócio tubus, observado em área de recuperação. Aqui também são fezes de lebre, Lepros capensis, o cara pôs aqui a caneta para ter uma ideia do tamanho, né? Em área de cobertura de argila na unidade mineira. Então isso aqui deve ser área de mineração, tem a ver com Minas Gerais, sei lá. Então, tem vezes que você está fazendo pesquisa, você só acha isso, né? Aqui são fezes de morcego vampiro. Então a pessoa achou o local onde eles provavelmente passam o dia, né? E eles passam defecando, né? O dia, né? Fazendo a digestão lá no que eles se alimentaram na noite anterior, né? Então, são as evidências aqui de morcego vampiro. Já tinham visto essas coisas de morcego, não? Não. Negócio estranho, né? Parece cocô com sangue. É bem estranho esse negócio, sei lá. Parece ser bem pequenininho, né? Não tem nada ali do lado pra comparar? Esse aqui não puseram, né? Parece Não. uns cocôzinhos de pombo, né? Verdade. Que eles são pequenos também, né? Aqui, ó, essas armadilhas aqui vende até você vai nessas lojas de ferragem, vende armadilha de rato, né? O cara pôs a isca lá, né? O bichinho, na hora que ele entra aqui, ele o sapãozinho fecha, prende ele, né? Uma armadilha para pequenos mamíferos. Você tem também rede para morcegos, né? Aqui é um macaquinho que foi pego, né? Parece um saguinho, né? Foi pego uma armadilhazinha dessa, né? Tem uns que são grandes também. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, trabalhei numa loja dessas vendia vaso, vendia peixe, vendia tudo, né? Vendia umas gaiolas grandes, cara, que era para raposa. Ia pegar aqueles gambazão, né? Mas vendia também, né? Olha só, aqui eles estão armando uma armadilha de morcegos. Né? Então, estão instalando, ela é bem fininha, né? Então aqui provavelmente eles estão pegando um morcego desses piscívoros, né?
eu lembro que a gente estava ali no litoral de Santa Catarina, numa dessas saídas aí, era muito legal ver, para quem não viu o morcego pescar ainda, é muito legal, ele tem nas perninhas dele, unindo as perninhas dele, tem uma membrana chamada uropatágio, se eu não me engano, que ele passa na água e consegue pegar o peixe, é muito legal. E nessa rede para de tudo, tá uns besorrão bonito pra caramba, e os morceguinhos ficam tudo enganchado, né? Você precisa tirar com bastante cuidado, tal, porque ele morre mais bem fácil do coração também, né? Com luva, geralmente você usa aquelas luvas de raspa de couro, né? Pra não te morder também. E aqui, ó, tá aí. Professor, Pode falar. você falou que o morcego passa na água e pega o peixe? Pega o peixe. Nossa, eu não sabia. Tem uns documentários também de que o pessoal que trabalha com esse peixe, com esse morcego, até treina eles. Tem um vídeo que eu lembro que eu vi quando era mais moço, pôs uma gaiola, tipo uma sala assim grande, né, telada, o morceguinho ficava lá e o cara com um peixinho assim na mão, treinava lá, tinha uns assobios, uns comandos que ele vinha pegar na mão do cara. O bichinho são inteligente. Alguém ia falar alguma coisa, hein? O professor, antes de começar a aula, eu tava lá fora, né? Uhum. E tinha 3 morcegos voando lá fora, porque na casa da vizinha eles ficam tudo no forro. Aí quando chega de noite, eles saem tudo. Eles saem, olha, nessa hora que tá anoitecendo, né? Eles Tava tudo geralmente louco. são morcegos que comem insetos. Eu tava ali em Maringá, eu morava em Maringá, né? Tem um teatro lá que chama Calil Haddad. A gente estava esperando não sei que evento acontecer. Tava escurecendo. Gente, mas tinha... Parecia que era centena de morcegos voando assim e catando besouro. Tinha aqueles besouros, estava naquela época daqueles besouros que tem para todo lado, meio avermelhado, né? Aqueles escaravelhinhos. Pensa que esses bichos comeram tudo. Muito legal ver eles pegando no ar, assim, os besouros. Procurem na internet, aí eu vou tentar achar para vocês. Vou anotar aqui. Deixa eu achar um lugar para anotar aqui. Morcego, né? Pescador. Professor, tem um tio meu que ele mora no sítio e que tem um quarto lá que não dá para dormir porque tem muito morcego lá dentro. E ele já fechou, já remendou lá o forro e tal, e não tem jeito, os morcegos entram. Aí ele colocou essa rede e tem uns que ficou enganchado. Mas, nossa, tem muito. Aí, esses tempos, tinha as maritaquinhas e elas fez ninho no forro também. Aí eu falei, meu Deus do céu, o morcego vai comer as maritacas. Aí ele subiu no forro e tirou o ninho delas. Não, eles não vão fazer mal para maritaca, não. O ruim da maritaca, ela come a fiação, né? Ela não sabia. corre toda a fiação elétrica. Ela é bem terrível, a maritaca também, né? Que é um jeito de fechar de um jeito que não entre mais, né? Porque o morcego ele tem muita doença também, é um reservatório cheio de doença. O morcego é terrível, né? Mas ele não faz mal nenhum, não. Fora isso. Então essa redinha, ela é bem fininha, porque eles enxergam também, viu, gente? Apesar de achar que ele só usa a ecolocalização, ele usa a visão também. Pode ver, né, a rede que ele desvia da rede. Então são os métodos que a gente usa, né? Então quem trabalha com morcego usa também a rede para capturar morcego. Olha aqui alguns exemplos de radiotelemetria, né? E você vê que ele foi anestesiado, né? Macaco, onça parda, né? Então você coloca... Eles dizem que não deveria influenciar na rotina do bicho, mas eu acho que um negócio desse tamanho deve ser muito incômodo para o bicho, né? Macaco que tem uma vida social, assim, de repente o pessoal gosta mais dele, eu ponho ele de lado, né? Não sei, não entendo nada de macaco. Mas enfim, tá aqui a mulher depois com anteninha, né? Isso aqui vai dando um bip. Dando um bip, ela vai sabendo onde é que está, se está longe, se está perto. Então você quer saber, por exemplo, a amplitude do território do organismo, né? Então isso aqui é bastante interessante, né? Você quer saber se ele sai da reserva, se ele atravessa alguma estrada, né? Se ele passa de uma reserva para outra. Isso aqui é bem legal.
Eu já vi também alguma literatura falando que para inseto você joga coisa radioativa no lugar, não sei como, não direito, tudo na técnica, para seguir depois os insetos radioativos. Né? Você vai lá com não sei qual que é o equipamento necessário, você fica sabendo a distância que eles voam, como que eles se comportam. Né? Bem interessante isso aí. Os bichinhos verdes igual o Hulk voando. Né? Aqui é a taxidermia, né? Então você tem museus, né, espalhados pelo mundo inteiro, onde você tem as espécies que estão guardadas ali para servirem de referência, né? Então você tem essa espécie aqui, ela foi descrita a primeira vez na vida, né? Lá em 1500 e bolinha, lá em 1700 e bolinha, né? E ela está referenciada, etiquetada, né? Guardada no museu. E ela serve de referência para você que está pegando outras espécies saber, né? Quem que elas são, quem que não são. Isso é importante também, às vezes, né? Tem outra taxidermia aqui, ó. A gente está meio assustado, né? Fizeram um leão meio receoso aqui, né? Um porcão lá atrás. Ó. E tinha um amigo também que ele fez um contrato, era um convênio com a faculdade onde ele trabalhava e com a Via Par, se não me engano, ele pegava, nossa, vinha muito bicho morto na estrada, muito bicho morto. Daí com os alunos ele montava, né? Você pega os esqueletos, você coloca arame, né? Amarra com arame, monta ele certinho, você passa bórax por dentro da pele dele, tem toda uma técnica, né? E é muito interessante, né? Aqui quando eu tinha cursos de semanas de biologia, a professora Márcia dava para os alunos curso de taxidermização, muito interessante. Vamos ver, né, quando que a gente vai poder ter outro agora. Gente, daqui 2 minutinhos a gente para, tá? Para dar tempo de eu colocar as coisas para você, de vir para mim essa gravação e eu postar. Então vamos mais 2 minutinhos. Essa moça aqui, eu tirei essa foto da internet, é lá do Instituto de Pesquisas Amazônicas, o INPA, em Manaus. Essa moça era da minha turma de biologia aqui da UEM. Ela foi fazer o mestrado lá no INPA. Ela está instalando uma armadilha fotográfica aqui, outra moça instalando outra armadilha fotográfica. Né? Quem quiser fazer mestrado lá no INPA é excelente, né? Você tem que aguentar o calor de lá. Aqui, ó, como ela fica instalada a armadilha, né? E aqui o cara colocou uma folha, né? Ó, costurou a folha com esse cipózinho aqui, ficou só a lente aqui, para disfarçar bem, né? Para não inibir os bichos. Né? Tá aqui os registros, né? Barato, né? Onça pintada, de noite, de manhã, anta, ela mandou a bandeira com o filhotinho nas costas, né? São registros bem interessantes. Você dificilmente tem oportunidade de ver, de flagrar esses animais no ambiente deles, né? Gente, eu vou dar uma paradinha aqui, né? E a gente continua. Tem quantos mais? Tem bastante ainda. A gente está no slide, 11º slide. Ainda tem mais 11, 12, 13. Tem mais 13 slides. A gente continua na semana que vem, tudo bem? Eu vou parar a apresentação aqui. Alguém quer colocar alguma coisa? A gente também quer perguntar. Então, gente, isso aqui são slides que eu vou mostrando algumas técnicas, né? Talvez vocês nunca tenham visto, né? Como que coleta um morcego? Como que você coleta... Ixi, que nós vimos macaco, né? Como que você faz isso, aquilo? Então, essa é a intenção do curso, tá bom? Então, até semana que vem, se Deus permitir. Tchau, prof. Bom final de semana. Tchau, boa noite. Professor, bom final de semana para você. Tchau. Boa noite. Boa noite.